Nesse filme, eu quero apresentar como funciona o Canvas Size aqui no Photoshop. Uma imagem como essa, na verdade, está depositada sobre um quadro que pode ter um tamanho maior ou menor do que a própria imagem. Ou seja, eu posso aumentar o tamanho desse quadro criando uma região vazia ao redor da imagem, ou posso contrair o tamanho desse quadro reduzindo a parte da imagem que eu consigo enxergar. Para alterar esses valores, eu venho aqui em Image e em Canvas Size. E quando eu faço isso, eu não estou propriamente modificando a imagem, eu estou modificando o quadro sobre o qual ela está depositada. Eu queria chamar a atenção para o fato que essa imagem aqui especificamente é um background, ou seja, ela está travada. Isso é importante porque quando eu altero o canvas de uma imagem e quando essa imagem é um background, as transformações que eu faço são, digamos assim, definitivas e pouco recomendáveis. Mas vou fazer o que eu vim fazer aqui assim mesmo, só para indicar aquilo que não deve ser feito. A minha estratégia é adicionar 300 pixels à esquerda dessa imagem e 300 pixels à direita da imagem. Quando eu mantenho esse cara aqui setado, eu estou indicando para o programa que eu pretendo fazer essa transformação para os dois lados, ou seja, tanto para um lado quanto para o outro. Eu também poderia modificar o tamanho dessa imagem para cima ou para baixo, mas nesse momento não é isso que eu quero fazer. Se eu vier aqui nesse cara e adicionar na largura mais 600 pixels e clicar OK, acontece isso aqui no Photoshop. Ctrl 0 para colocar a imagem no centro, zoom menos para afastar um pouco a imagem da gente. Como eu inseri essa imagem sob um background, agora essa borda preta faz parte da imagem e a cor que vai ser inserida sobre o canvas diz respeito à cor que aparece na cor de fundo aqui indicada. Ou seja, se eu inverter esse cara aqui e tiver a cor de fundo como sendo azul, se eu tivesse realizado esse procedimento dessa forma, se eu realizar esse procedimento uma outra vez, essa cor aqui, ao invés de ser preta, vai ser azul. Mas eu não quero fazer nada disso, porque desse modo, como eu já disse, esse fundo faz parte da imagem e isso não é bom. F12 para reverter tudo que eu fiz até agora e fazer com que essa imagem retorne ao seu ponto inicial. Ctrl 0 para colocar ela no centro da imagem, zoom menos para ver esse cara um pouco mais de longe. Eu vou voltar mais uma vez para o Canvas Size e vou insistir no mesmo erro que eu fiz anteriormente, só para demonstrar uma outra coisa. Se ao invés de manter esse cara setado no centro, eu, por exemplo, clicar nessa região aqui, eu digo para o Photoshop que o que quer que eu ordene ele fazer aqui em cima vai tomar como referência sempre esse ponto aqui. Então, por exemplo, se eu disser que eu quero inserir mais 300 pixels na borda dessa imagem, o Photoshop sabe que eu quero que eu tome como referência a posição contrária a qual esse ponto está. Ou seja, se esse cara aqui está à esquerda, 300 pixels vão ser inseridos à direita, ou seja, do lado de lá. Percebam que agora a cor com a qual eu vou inserir esse fundo vai ser azul, porque azul é o meu background color. Ok, eu consegui o que eu pretendia fazer, mas o que eu pretendia fazer não era absolutamente bom. F12 mais uma vez para retornar ao ponto inicial. E agora eu vou fazer as coisas como elas devem ser feitas. Eu vou clicar nesse cara aqui, chamar esse sujeito de montanha e agora eu tenho um layer. Quando eu faço isso, eu posso controlar o que acontece com o Canvas de maneira mais interessante. Eu vou vir aqui mais uma vez, Canvas Size, só que agora eu vou fazer algo um pouco diferente. Eu vou inserir
Ao invés de inserir a quantidade de pixels que eu quero aumentar, esse cara aqui, eu vou manter esse cara setado. E quando eu faço isso, eu não preciso mais somar o valor do tamanho da imagem com a quantidade de pixels que eu quero inserir. Eu posso simplesmente dizer para o Photoshop que eu quero que ele insira 600 pixels nessa imagem, tanto para a direita quanto para a esquerda, ou seja, 300 para cada lado. A questão é, eu não quero inserir só 300 pixels para cá e 300 pixels para lá. Eu também pretendo inserir 150 pixels acima da imagem. Então, para fazer isso, eu vou manter esse cara aqui setado e quando eu faço isso, eu indico para o programa que eu gostaria que ele colocasse mais 150 pixels para cima. E como eu selecionei esse cara aqui na parte de baixo, as transformações que eu pretendo fazer são para a esquerda, para a direita e acima também. Ok, quando eu faço isso, o Photoshop cumpre as minhas ordens e insere uma transparência no fundo. Ou seja, essa imagem continua aqui sobre uma transparência. A região que eu adicionei à imagem não vai ser pintada de absolutamente nada e não faz parte da imagem. Ok, eu ainda quero fazer mais uma coisa. Eu quero inserir 250 pixels na parte de baixo da imagem, coisa que eu não podia fazer naquele outro momento porque não dava. Eu venho aqui mais uma vez, Image, Canvas Size, mantenho esse cara setado e digo que em relação à altura eu quero que tenham 250 pixels para baixo, clico OK nesse cara, Ctrl 0, Ctrl menos para ver a coisa toda de longe. E quando eu faço isso, eu consigo uma espécie de moldura. Só que nesse caso aqui, essa moldura não está muito legal, porque não fica bacana ver a imagem contra uma transparência. Eu vou, por exemplo, inserir um layer de cor sólida, vou clicar nesse cara aqui embaixo, escolher Solid Color. Quando eu faço isso, eu consigo esse cara com essa cor aqui, preta. Eu vou dar OK, empurrar esse cara para baixo, e o que eu quero, na verdade, é que a cor desse layer de fundo seja um azul uh, que eu possa roubar de dentro do azul dessa imagem. Para fazer isso, eu venho aqui no Eyedropper ou uso o shortcut I. Quando eu faço isso, eu posso roubar uma cor qualquer desse canvas, por exemplo, esse cara aqui. Essa cor aqui é uma cor que eu capturei com essa ferramenta aqui, ok? Eu seleciono esse cara aqui, Alt Backspace, e eu tenho esse cara aqui contra essa margem azul. Por que essa conta que eu fiz, 300 para um lado, 300 para o outro, 150 para cima e 150 para baixo? A razão pela qual eu fiz isso foi a seguinte: eu queria manter o aspect ratio dessa imagem conforme eu aumentava esse canvas, porque esse cara aqui tem um tamanho de agora, enfim, 2.800 e tantos pixels por 1.800 e tantos pixels. A razão entre a altura e a largura desse cara é 3:2. E eu queria que essa dimensão se mantivesse em 3:2, por isso essa conta de adicionar 600 na largura e 400 na altura, 150 mais 250. Para confirmar que as coisas se mantêm como eu imaginava que elas fossem, eu vou mostrar mais uma coisa antes de partir para o próximo filme. Se eu clicar nesse cara aqui, eu posso escolher entre uma série de opções. Uma delas, a primeira, na verdade, é esse sujeito aqui, Ratio, na qual eu indico para o Photoshop qual a razão que eu quero que esse cara tenha. Nesse caso, 3:2, e eu percebo que a imagem original e essa moldura que eu fiz mantém essa mesma proporção. O que significa esse aspect ratio e o que eu posso tirar dele? Isso é assunto para o próximo filme.